Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre astrologia, é mais um daqueles vídeos da sequência em que a gente traz assuntos da astronomia para falar sobre um embasamento astrológico, que não houve uma inserção da ciência astronômica em querer alterar alguma coisa sobre a astrologia. A gente vai falar sobre Plutão, né? Plutão, o fato dele não ter sido mais considerado um planeta pela União Astronômica Internacional, ou IAU em inglês, né? Antes disso, vamos falar sobre Plutão, né? Porque Plutão, que é um planeta recém-descoberto pelo tempo que a humanidade está aqui, né? Foi descoberto em 1930 pelo astrônomo Clyde Tombaugh. Esse cara trabalhava na Lowell Observatory nos Estados Unidos, fez a descoberta em 1930 sobre esse planeta e gerou uma reviravolta, né, porque era o último planeta, né, do sistema solar descoberto, e causou um impacto tão grande, ele teve uma relevância tão grande nos astrônomos, na ciência astronômica, que existem partes das cinzas dele na sonda New Horizon, que recentemente tirou fotos próximas de Plutão, né? Porque justamente esse era o objetivo da sonda New Horizon, que levou 10 anos para chegar em Plutão e conseguiu obter sucesso na sua empreitada, e existe essa homenagem a Clyde Tombaugh, que tem parte de suas cinzas na composição dessa espaçonave, dessa sonda que cumpriu essa missão, né? Essa foi a história desde 1930 até nos dias de hoje, né? Em 2006 houve uma reunião em Praga, na República Tcheca, da IAU, para discutir algumas questões de resoluções, questões científicas internas dos astrônomos e que envolvia corpos transnetunianos, né? Após Netuno, como eles considerariam, quais são algumas regras para serem considerados planetas. E eu vou pegar minha colinha aqui e qualquer corpo celeste que está ali sendo detectável pelos humanos para serem considerado um planeta, ele precisa cumprir 3 regras. Primeiro é orbitar em volta do Sol, né? Ou seja, check, Plutão orbita em volta do Sol, tem um período de 245 anos para chegar ao término da sua órbita, né? Para fazer o movimento de translação completo. Ele tem que ter gravidade suficiente para puxar a sua massa, a sua própria massa, para se manter num formato esférico. Check, Plutão está aí no seu formato esférico bonitinho, mas de acordo com os astrônomos ele não completa, ele não está ok com a terceira regra, que é limpar a vizinhança de corpos estranhos, de corpos invasores. Ou seja, o que é isso? Vamos pensar Júpiter, por exemplo, que é um grande corpo celeste, o maior corpo celeste do nosso sistema depois do Sol. A sua gravidade é tão grande que ele limpa os corpos estranhos, os meteoritos da sua região, ou puxando para serem engolidos pela sua massa, ou utilizando a sua gravidade para empurrar ele para longe do sistema, protegendo assim os planetas vizinhos ou a si próprio, né? Plutão, de acordo com os astrônomos, não encaixa-se nesse requisito, né? Então, de acordo com uma votação, em 2006, essa reunião rebaixou o Plutão da classe de planeta para um planeta anão. Pluto's not a planet. They changed it in 2006. E depois desse breve resuminho, a gente pergunta: o que isso influencia na astrologia? Nada, não influencia em nada. Por quê? Porque vamos retornar ao pensamento. Ao invés de pensar do que influi na astrologia, o corpo deixar de ser considerado um planeta, vamos pensar na questão de um corpo ser descoberto e passar a ser nomeado um planeta, né? Esse vídeo é até para complementar um pouco sobre o vídeo do Serpentário, para tentar entender como um conceito novo da astronomia é abraçado ou não pela astrologia, né? O Serpentário já foi dito no vídeo anterior que ele vai contra algumas questões básicas da astrologia, baseado na própria definição do astrônomo que descobriu essa constelação. Para começar, que aquela constelação já existe desde sempre. O mapeamento das constelações existem há muito tempo, e desde o começo, lá dos caldeus, entre o século X e 6 antes de Cristo, já se definiu uma jornada de transcendência da consciência através dos 12 signos, que são divididos em 4 elementos, que são divididos em 3 ritmos. Tem toda uma questão que envolve o nosso ritmo como ser para atingir a transcendência e a compreensão de si como um ser completo, né? Então aí esse conceito daquela constelação não é abraçado, mas a questão de Plutão foi abraçado, mas como foi abraçado, né? Existem literaturas muito específica sobre isso, dá margem para anos de estudo, mas resumindo, muito resumidamente,
É assim, os astrólogos ao descobrirem, ao receberem essa informação de que existe esse planeta e que tem 245 anos de tempo para fazer seu movimento de translação, é iniciado um profundo estudo e reflexão através de casos de pessoas, vai levantado o mapa dessas pessoas, identificado o período onde estava transitando. E aí, com base nisso, eles pegam 245 anos mais ou menos, dividem pelo número, vamos supor, se dividir pelo número de signo, que são 12, e considerar uma questão técnica que não vem ao caso, que um planeta ele influencia de 10 graus antes a 10 graus depois no seu trajeto em determinado corpo celeste do seu mapa, né? Então ele faz você tem que contar que ele começa a influenciar 10 graus antes e até 10 graus depois no processo de conjunção, de trígono, de quadratura, ou seja, ele influenciaria entre 12 a 14 anos um planeta de acordo com o seu trânsito, né? Então é feito um profundo estudo para saber que tipo de questão a pessoa estava passando naquele momento onde Plutão estava passando por aquela situação. E aí foi analisado toda uma questão que envolve diluição de questões ocultas, reciclagem de padrões antigos para gerar novos, padrões de morte e renascimento, padrão de descoberta de questões egóicas que aprisionam a pessoa, que ele consegue se libertar daquilo ou adoece caso não consegue. Questões que é muito atrelado ao fator escorpião. Então, ao longo desses anos de estudos e aprofundamento, descobriu-se que esse planeta ele tem uma energia plutoniana, uma energia escorpiniana muito forte. Então, decidiu-se por convenção, por estudos, por análise de comportamento, por análise de efeitos e questões que são levantadas para serem trabalhadas, definiu-se como o planeta regente de Escorpião, que anteriormente era regido pelo planeta Marte, né? Então, antes de Plutão ser descoberto, o planeta Marte regia o signo de Áries e regia o signo de Escorpião. Marte continua tendo uma importância muito grande no signo de Escorpião. Quando Marte transita Escorpião, é um momento onde ele se sente bem, um signo que ele funciona bem, mas agora Plutão ele é o regente de Escorpião, né? Mas aí a astronomia deixou de considerar Plutão um planeta e o classifica agora como um planeta anão. Então deixa de considerar isso na astrologia? Óbvio que não, porque o efeito do trânsito dele já foi identificado, que existe essa necessidade de padrões nossos, já que tudo é energia e nós como seres temos na sociedade, no país, nas pessoas, no nosso planeta e na nossa galáxia uma extensão de nós mesmos, a gente sim continua a reagir a esse movimento plutoniano baseado na nossa própria existência, no nosso próprio fator de morte e renascimento, de diluição de negatividade, de entender, curar e ressignificar, reciclar e trazer para o novo essas questões trabalhadas. Então, para a astrologia, Plutão está sempre ali, é considerado importantíssimo numa análise de cura, de terapia, se você quer usar a astrologia para uma questão terapêutica, uma questão de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Isso é muito interessante. Continue abraçando Plutão, continue colocando ele como uma coisa muito importante sobre o nosso processo de crescimento e autodesenvolvimento. E abracem, afinal de contas, para nós ele continua sendo um grande e importantíssimo planeta. Se você gostou desse vídeo e acha que ele é importante para você ou para alguma pessoa que tenha levantado esse assunto e acha que esse vídeo vai acrescentar de alguma forma, indique para essa pessoa. Pedimos por favor que você curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, que se inscreva no nosso canal e auxilie esse canal a continuar semeando reflexões, ideias, conversas produtivas que nos façam crescer como pessoas e nos entendermos, certo? Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, nos dê uma curtida e aproveite para compartilhar nas suas mídias sociais. Aproveite também para conhecer o nosso site, se inscrever na nossa newsletter e acompanhar as postagens dos nossos colegas. Portal Lunarsar.